Segundo a palavra de Deus e o ensinamento da igreja, os arcanjos, eles são como príncipes entre os anjos. Estão à frente de um exército de anjos por todo o mundo, fazendo bem. E segundo Santo Agostinho, anjo é uma missão. A missão dos anjos e dos arcanjos é fazer com que a gente cumpra a vontade de Deus. E nós, como pais, também temos uma missão: educar os nossos filhos. E nós podemos contar com essa grande ajuda do céu, que são os anjos, os arcanjos. No dia 29 de setembro, isto já é uma tradição muito antiga, a igreja celebra a festa dos três arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São Miguel, o anjo da fé. São Gabriel, o anjo da esperança. E São Rafael é o anjo do amor. Miguel, Gabriel, Rafael. E este El significa Deus. O próprio Deus está no nome, está na essência. Isto significa Deus preenche o anjo inteiramente. São Gabriel é o anjo da encarnação. Deus envia este anjo sempre, batendo na nossa porta, deixa entrar Jesus. A palavra de Deus mais conhecida em que aparece o arcanjo Gabriel é o da Anunciação a Nossa Senhora. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse anjo Gabriel, ele veio trazer a boa nova. E onde foi que Deus viria e veio? No seio de uma família. Então veja bem, nós como família, a gente precisa pedir a intercessão de São Gabriel, porque ele foi o primeiro a anunciar: Deus virá no seio de uma família. E assim também a gente pede a São Gabriel, que Deus venha no seio de nossa família, para assim fazermos a vontade de Deus. São Gabriel é o anjo da encarnação. Deus envia este anjo sempre, batendo na nossa porta, deixa entrar Jesus. São Gabriel também é o anjo da palavra de Deus. Ele nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. O nome dele significa força de Deus. Não tinha terminado esta oração quando se aproximou de mim, em voo rápido, Gabriel, o ser que tinha presenciado anteriormente em visão. Era a hora da oblação da tarde. Para me informar, deu as seguintes explicações. Daí o anjo vai explicar para o Daniel o que aconteceu, depois você pode conferir na Bíblia sua aí. No livro de Daniel, né? No livro de Daniel. Sabe o que me chamou a atenção dessa palavra? Que a primeira coisa, Daniel estava em oração. E porque ele estava em oração, Deus enviou o arcanjo Gabriel até ele rapidamente, né? Ele foi voando rápido. Voou rápido. Se eu me disponho a orar, tanto sozinha como mãe, como pai, mas também em família, Deus vai falar. Você consegue? Estamos casados há 18 anos, com a graça de Deus. A gente diz sempre que temos, não tivemos 4 filhos, né? Por que essa explicação? Porque um está no céu, o Gabriel, mas para nós continua presente. Então, temos 4 filhos,
Maria Clara, Pedro José e o Rafael. E essa experiência com os anjos, né, começou do Gabriel, que é o que está no céu. É o anjo que nos trouxe uma boa notícia, porque nós estávamos em Portugal. A gente não tinha escolhido o nome para o nosso filho. Já sabia que era um menino. O anjo que traz a boa notícia, Gabriel. A presença do Gabriel para nós. E esse foi o motivo. Depois, tudo que a gente passou com relação ao Gabriel, a enfermidade dele, e com 4 anos e meio Deus chamou ele de volta, aí que a gente aprofundou no nome do Gabriel, falou, não, mas Gabriel também significa força de Deus. E a gente percebeu, nossa, é mesmo, o Gabriel, além de ter sido uma boa notícia, foi a força de Deus para a gente conseguir viver essa experiência de sofrimento, de dor. O Gabriel foi essa força de Deus. Interessante, amor, que Gabriel, ele fez questão de aparecer para São José, né? Ele apareceu a Maria, anunciou que ela seria mãe de Jesus, mas depois ele apareceu em sonho a São José. E foi para São José que ele deu as diretrizes. Faça isso, né? Fujam para o Egito, depois voltem do Egito, não tenha medo de receber Maria. Ele esteve ali muito envolvido com a realidade concreta da Sagrada Família. Para São José, por quê? Porque o pai é o provedor, né? O pai é aquele que toma as decisões, é a cabeça da família. E outra coisa muito importante é que Deus envia o anjo, o mensageiro. A palavra é dita para você. Você tem entendimento daquela palavra. Aí o que precisa ter? Obediência. E essa experiência com os anjos, para nós, é interessante porque com a partida do Gabriel, humanamente falando, foi uma dor muito intensa, não é? Deus nos sustentou com a força dele, não é? Nos deu a presença dos amigos, dos irmãos de comunidade, do povo que intercedeu por nós. Então a gente se manteve sofrendo com dor, mas firmes, de pé. Mas, humanamente falando, fica, né? Aquela dor, é como se fosse uma ferida, ficou uma ferida, não é? Não contra Deus, não assim, em nenhum momento passou na nossa cabeça culpado, Deus é culpado, ou a gente não cuidou direito, por isso que o Gabriel veio ter a enfermidade e faleceu, não. Na palavra de Deus, na nova tradução, né, da CNBB, logo ali na introdução do livro de Tobias, fala assim: Deus providencia soluções lá onde os meios humanos são insuficientes, especialmente pelo envio do anjo, que representa o próprio Deus. A fé na providência não significa necessariamente que tudo deve terminar num final feliz. Como na história de Tobias, significa que a busca da vontade de Deus dá certo e realiza aspirações profundas dos justos. Deus está com aqueles que o amam. É interessante que na palavra de Deus, São Gabriel, ou ele está anunciando a vontade de Deus, ou ele está explicando. Eu, Daniel, estava olhando esta visão e procurando entender quando de repente estava de pé, à minha frente, a figura de um homem. Ouvi então, vinda do rio Lai, uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para esse aí. Ele se dirigiu então ao lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e prostrei-me, o rosto no chão. Ele disse: Filho do homem, entende que a visão é para o tempo do fim. Ele falava comigo e eu assustado de bruços no chão. Ele tocou em mim e fez-me ficar em pé como estava antes. Depois continuou: Vou te mostrar o que vai acontecer depois do castigo, pois o fim tem data marcada. Continua.
Pois é, interessante que aqui está falando das coisas do fim. E eu pergunto para você, alguém tem dúvida que nós estamos vivendo nesse tempo? Padre Jonas pregou durante mais de 40 anos sobre esses acontecimentos dos fins e agora a gente está diante deles, se concretizando na frente dos nossos olhos. E a gente fica sem entender o que está acontecendo, muita gente com medo, muita gente assustada, não sabe o que fazer. Então, por isso a importância de pedir a intercessão de São Gabriel, para ele explicar a vontade de Deus para você, para sua família, nesse tempo que é tão difícil, tão complicado, com tanta briga, guerra, tantos acontecimentos ao mesmo tempo. Difícil até de discernir, isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso. Então que São Gabriel venha explicar para nós o que está acontecendo. Vamos pedir a intercessão deles com força nesse tempo tão difícil que a gente atravessa. São Rafael, o nome dele significa Deus cura. Mãe, São Rafael. São Rafael significa Deus cura, fala. Deus cura. Vocês podem ler o livro inteiro de Tobias, no Antigo Testamento. Papa Bento explica, São Rafael foi enviado para guiar Tobias no caminho, para encontrar a sua esposa. Depois, São Rafael expulsou o demônio da Sara, da futura esposa de Tobias. Então, o Papa explica, São Rafael cura o relacionamento do homem e da mulher no matrimônio. Rafael também tem um diferencial, porque ele é o anjo que ele se fez uma forma humana, né? Ele caminhou ali junto com, na história, né, de Tobit, né? Na cura dele, na família ali, né, no matrimônio, ele tomou essa forma humana e vivendo as realidades, né, que a gente vive. Eu acredito que o anjo Rafael, sim, está conosco, né? A gente não está sozinho, né? Graças a Deus a gente tem os nossos anjos da guarda, mas a gente também tem esses arcanjos, né?